No Auto Esporte de hoje, uma viagem pela evolução dos volantes. Dos aros grandes aos multifuncionais. Os comandos de volante, nesse caso, são projetados em LED. Engano perigoso. Pessoas que estão dirigindo o carro só com o DRL aceso, traseira apagada e o painel está todo aceso. Ambulâncias, carros para assistência social. Vamos contar como carros que na pandemia também estariam parados. Vão para a linha de frente. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema nos anos 60 e 70 com carros e motos. E olha como é importante vigiar a qualidade do ar dentro do carro. Para dirigir na cidade, o uso da máscara tá mais do que certo que é fundamental. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o uso do ar-condicionado. Se liga ou não? O que nós indicamos é quando se fala de um único indivíduo dentro do carro, para realmente ele ficar com os vidros fechados, ele utilizar o ar-condicionado dele, desde que ele esteja respeitando a manutenção do ar-condicionado, né? Os fabricantes de sistema de refrigeração recomendam que o filtro antipólen seja trocado a cada 3 meses em vez dos tradicionais 6. Junto deve ser feita uma descontaminação e higienização do sistema. Tudo como prevenção. O próprio ambiente interno do automóvel, se ele não estiver bem higienizado, os dutos de ventilação, eles podem ser uma fonte de particulado, de fungos e bactérias até. Isso significa que precisamos entender sobre a qualidade do ar para, por exemplo, saber quando usar o botão de recirculação. A gente às vezes acaba deixando ela fechada por uma questão de capacidade do sistema de ar-condicionado de deixar mais gelado ou não, mas a renovação fechada deveria ser uma exceção. O ideal é fechar somente quando cruzar com veículos que emitem fumaça preta ou numa região de queimada. Momentos em que o ar externo está visivelmente contaminado. Quando você coloca em recirculação, o ar fica confinado lá dentro e não há uma renovação de ar. Quando você tem, por exemplo, um taxista, um motorista de aplicativo, a gente orienta para deixar os vidros abertos, que aí seria a maior circulação de ar possível. O excesso de dióxido de carbono dentro de qualquer veículo pode causar sonolência e cria um ambiente maior de vulnerabilidade por falta de ventilação. Algumas montadoras já trabalham sistemas com uso de raio ultravioleta para ajudar na limpeza do ar. A tecnologia é usada há mais de 70 anos em hospitais e já aplicada para esterilizar superfícies ou filtrar água. No carro, as ondas de luz ultravioleta podem ser aplicadas na captação do ar-condicionado. Elas quebram as estruturas moleculares de muitos vírus e bactérias. Essa luz ela não filtra, ela realmente destrói aquele vírus, ela mata aquele vírus. Este robô está em experiência em uma rede de loja nos Estados Unidos. E o metrô de São Paulo já está fazendo testes em alguns vagões. As tecnologias já existem, a gente precisa só trazer visibilidade para essa situação e fazer uso dessas tecnologias para que elas sejam úteis nas nossas vidas, né? Transporte público, eu acho que é essencial que isso evolua mais rápido. Monitorar a qualidade do ar significa ter novas tecnologias e mudar hábitos. Existem já até fabricantes que fazem uso de sensores para acompanhar a qualidade do ar no ambiente interno, seja para operar o sistema de ventilação e ar-condicionado, para modular a renovação. No verão, o ideal é utilizar de 23 a 26 graus. No inverno, de 20 a 22 graus, né? Se você deixar muito gelado, você vai estar prejudicando o seu organismo de alguma forma. Se você deixar muito quente, também vai estar prejudicando. Então, já tem estudos comprovados que para o organismo o correto é 23 graus. Tem gente rodando de farol apagado à noite e não sabe. Olha, não foi uma vez só, foram algumas vezes. É muito ruim, principalmente quando a gente recebe a multa em casa, né? Os painéis digitais modernos têm iluminação independente.
Está aí a razão para os esquecimentos. Então a gente acaba não tendo a percepção de que a lanterna de fato está desligada, como era nos carros mais antigos, né? Que o painel ficava tudo desligado. Agora, ó, o que eu liguei foi a luz de presença. Essa luz, ela não funciona para você usar na estrada. Depois, quando eu coloco no automático, agora eu tô com o DRL aceso, ou seja, uma luz para você ser visto ao longo do dia. E aí eu tenho agora aqui, ó, o farol. Toda vez que eu ligo o farol, pode notar que o DRL, ele volta a virar uma lanterna. Olha lá, acendeu uma lanterninha lá, ó. É só uma luzinha verde muito pequenininha que acende ali no painel. O que tem acontecido com muita frequência são pessoas que estão dirigindo o carro só com o DRL aceso, traseira apagada e o painel tá todo aceso. Por causa disso, tem mais consumidores procurando para instalação o sensor crepuscular. O sensor vai resolver isso daí, porque ele vai deixar a pessoa entrando numa garagenzinha acendendo, não vai precisar, né? Porque geralmente as pessoas ficam ligando lanterna nos carros modernos. Esse sensor, ele capta essa falta de luminosidade. E aí depois ele acende o farol sozinho quando ele entra em um túnel, a hora que anoitece. Quanto custa um sensor crepuscular? Hoje em dia você vai achar sensores desde R$150, variando até um preço mais alto. Não, mas tem uns de R$50, não tem? Tem uns de R$50 aí também. O que acontece com isso? Você não quis nem falar deles. Mas aí esse carro da Aline aqui, por exemplo, ele tem isso filme. Então você vai ter dificuldade com o vidro verde. Aí com os produtos mais requintados você consegue regular essa sensibilidade. Alumia, Edgar! Esse carro ele tem uma temporizada de 10 segundos, então ele, em um ambiente mais claro, ele vai apagar em 10 segundos, como a gente está vendo aí. Apagou. E escureceu, tira a luz. Escureceu, ele tira a luz, automaticamente ele já vai acender o farol. Aí, Aline, resolvido! E eu não tenho que mexer em nada, farol, nada, ele liga sozinho. Bacana. O aro do volante é gigante, né? Na época, né? É difícil a gente encontrar um carro que seja clássico desse porte com um volante pequenininho, né? Apesar do sistema já aqui ser hidráulico, né? Sim. O cara precisava colocar um pouquinho de força, né? Põe um pouquinho de força e dá umas 4 voltas, mais ou menos, para conseguir fazer alguma manobra. Os comandos de volante, nesse caso, são projetados em LED. A partir do momento que eu ligo o carro, ele aparece onde que são os botões. Entre esses modelos são pouco mais de 50 anos de intervalo. É só uma amostra de como os volantes evoluíram uma barbaridade. A eletrônica trouxe novos hábitos e mais segurança. A história do volante é bem interessante. No início, a necessidade básica dele era direcionar o veículo, não é mesmo? Nos primeiros veículos, você tinha algumas regulagens do motor no volante. Você avançava o ponto do carro, alterava algumas questões do motor no próprio volante. E nos primeiros anos do automóvel, eles eram bem simples. No Museu do Automóvel de Curitiba, vários carros exibem apenas um aro metálico reforçado. Esse aqui, por exemplo, é o modelo T da Ford de 1919. Os aros das rodas ainda eram de madeira e aqui dentro, o volante também. Todo feito em madeira, um pouco grotesco, com parafuso aqui no meio, mas eles já pensavam algumas coisas práticas, como colocar o acelerador aqui perto da mão. Esses pedais são totalmente invertidos, por exemplo, esse primeiro aqui se chama câmbio, né, para as marchas, o do meio é o ré e o último, que seria o nosso acelerador, nesse caso aqui, é o freio. Com os motoristas passando mais tempo dentro dos veículos, com os congestionamentos, a partir ali dos anos 50, ele precisava ser mais fácil de ser utilizado. Então começou, por exemplo, a assistência hidráulica. O volante ficou mais leve do que o início, até porque os carros ficaram mais pesados, né? Sim.
O sistema hidráulico foi um avanço considerável, mas são muitos componentes e acaba roubando um pouco de força do motor, porque o acionamento da bomba hidráulica é mecânico. Por isso, o sistema elétrico eletrônico caiu como uma luva, menos peças e mais versátil. Você muda o sistema de condução para um esporte, automaticamente esse volante vai ficando mais rígido, vai ficando um pouquinho mais duro, para você não ter um movimento muito brusco no volante. Da mesma forma, quando você está no conforto, até para manobra, o volante fica mais macio, fica mais mole. Então, ajuda bastante essa questão do condutor. Em determinada velocidade também, ele é um volante progressivo. Ele vai enrijecendo de acordo com a velocidade que você tem. A integração com o painel multimídia é um senhor conforto. Então você está numa função de volume ali, fazendo até com touch. Quando você pressiona no menu, ele troca o botão. Isso é uma coisa bem legal, né? Bem inovadora. Se eu for aqui, ó, e colocar personalização, eu consigo criar um perfil, ou seja, deixar o carro configurado para mim, né? Se eu quiser um painel um pouco mais esportivo, eu venho aqui no da minha esquerda, seleciono estilos, pronto. Coloquei aqui clássico, agora fica azul. Se eu colocar progressivo, ele fica vermelho, ou seja, um pouco mais esportivo, ou colocar ele totalmente esportivo. Quem diria? Um dos pioneiros a ter esse tipo de recurso no Brasil foi um modelo produzido aqui mesmo no país. Professor, e esse aqui? Esse é um Gurgel BR800. Aqui a gente tem um carro de 1991 produzido no Brasil, né? E a gente vê que tem um volante com já vários itens aqui do lado, né? Exatamente. Isso já mostra uma tendência de aproximar do motorista os comandos do carro, trazendo mais segurança e trazendo mais conforto e mais ergonomia para quem está dirigindo o carro. Ergonomia é importante. Em 1966, a evolução no Thunderbird foi, digamos, ousada. Olha que legal, cara. Você já viu um volante articulado? Olha só, quando você estiver cansado de dirigir, você dirige... na verdade, o que a gente imagina, né, é pela questão de conforto, de entrada e saída do... Diz a lenda, né, que isso aqui era um sistema que a Thunderbird usou em corridas de longa duração, porque tinha 2 pilotos, então para trocar de piloto, o cara colocava para o lado, já saía, entrava outro piloto mais rápido. Isso para mim é novidade. Com as borboletas para trocar marcha atrás do volante, muita gente já acostumou. Agora, para guiar, o motorista tem que se habituar com os botões que ficam à esquerda e à direita. Mas já tem gente sonhando com o carro sem volante. Volta Esporte volta já. Solidariedade sobre rodas. Eles estão ajudando demais porque são carros que têm capacidade de ter caixas grandes, a quantidade de marmita é grande. Um ator e suas máquinas. Ele que deu um start até para uns projetos malucos, Le Mans, logo na sequência, pegou um GT40 histórico de competição para fazer um carro para filmagem. Unir forças com as montadoras tornou mais ágil a assistência aos profissionais e voluntários que estão na linha de frente contra os efeitos da Covid-19. Carros que na pandemia também estariam parados. Por exemplo, os de test drive das concessionárias, os das frotas das montadoras. E hoje eu fui surpreendido por uma ação me disponibilizando motorista e transporte para que eu não tome o transporte público para vir para o meu trabalho. Mais de 500 veículos foram emprestados para prefeituras e governos estaduais. Alguns municípios, por exemplo, estão usando para transporte de médicos, pacientes, outros para transporte de EPI, né, para fazer todo o transporte de carga. Tem um município especificamente que está usando o veículo para levar os médicos, os profissionais da saúde em geral, fazer testes e colher amostras de testes nas casas das pessoas para evitar que elas tenham que ir para o hospital. A gente consegue chegar na casa do paciente com bastante agilidade, o carro é fácil de higienizar devido ao estufamento de couro e isso para nós é importante. Tem otimizado a nossa logística, tem ajudado a percorrermos de forma segura e rápida todo o território do nosso município. Em
várias cidades, 2 grupos ganham transporte de graça. Estou tendo a satisfação de transportar os profissionais da saúde, assim como os idosos. Eu gostaria de agradecer pela iniciativa de transportar os profissionais de saúde aos seus devidos locais de trabalho. Em particular, ao motorista Diógenes, que me trouxe com todo carinho e segurança. A solidariedade sobre rodas ajuda a levar também alimentos em áreas rurais ou distantes. Então, a caminhonete, as picapes são de fundamental importância para a gente acessar esses locais e na agilidade e facilitar o nosso trabalho de entrega de alimentos. Carros estão ajudando demais porque são carros que têm capacidade de ter caixas grandes. A quantidade de marmita é grande, as caixas de isopor são grandes. Então isso aqui realmente viabilizou de poder sair com menos carros e de ser mais objetivo, né, na saída. Nas mãos da Ângela, um caminhão. Na carga, frascos de álcool gel doados para uma distribuição diária. Tive o privilégio de participar desse momento onde todos estamos unidos para combater esse coronavírus e juntos somos mais fortes. Mais do que dar uma força no transporte, essas atitudes da indústria automotiva nesse momento representam economia e redistribuição dos recursos públicos. Eles estão economizando esse dinheiro do aluguel dos veículos para poder investir, por exemplo, em compra de EPIs e equipamentos para a saúde. Montadora e fornecedores se uniram também para adaptar alguns modelos em ambulâncias. Seria a primeira fase, a preparação da parte elétrica no compartimento do motor, que vai para o compartimento do baú da ambulância. Aí depois que o baú é finalizado, esse estrutura, ele é testado sobre o veículo para fazer os pontos de fixação e aí depois ele recebe os equipamentos médicos. Essa outra iniciativa em São José dos Pinhais, no Paraná, trouxe peças para consertar 11 veículos do Corpo de Bombeiros. É fato que ninguém se imaginou vivendo uma pandemia. Mas ao se deparar com uma, bonito de ver que tem gente que faz questão de se inserir positivamente. E quem sabe, daqui a uns anos, olhar para trás e ter orgulho de tudo isso. Eu sinto muito orgulho dos meus colegas. São anos e anos e anos de dedicação à pesquisa, à inovação, ao estudo, que faz com que essas pessoas estejam tão preparadas para, de imediato, poder virar a chavinha, né? Isso, para mim, é muito valioso. É uma lição que a gente está tirando dessa pandemia. É uma história de carinho e atenção. Poder contribuir um pouquinho para que minimize as dificuldades passadas por eles. Daqui a 20 anos eu vou ter contado essa história várias vezes. Nunca conheci tanta gente legal envolvida em doar o próprio tempo, igual numa época de quarentena, que deveria ser uma época de isolamento, de desconexão, mas na verdade encontrei um monte de gente conectada. Steve McQueen revolucionou as cenas de ação no cinema nos anos 60 e 70 com carros e motos. Isso porque, além de ator, ele era um excelente piloto. As motos do ator voltaram aos holofotes com o leilão de um modelo de 1971. A Husqvarna 400 Cross foi vendida nos Estados Unidos por R$864 mil. Ela foi usada no documentário On Any Sunday, que teve título em português Domingo sobre Moto. E até em todos os filmes ele tentava comprar as motos, os carros. Ele fazia muito motocross, ele corria aquelas provas do deserto na Califórnia, no Barra. Ele era amigo de Malcolm Smith, as lendas do off-road dos anos 60. Ele acabou mudando completamente a cena do cinema. No começo da carreira, era ele que fazia as dublagens. Ele não tinha dublê, ele que fazia as cenas de ação. Nas competições de cross, a sueca Husqvarna dominava a cena. A empresa, fabricante de armas desde 1689, entrou no ramo das motos em 1904.
Esse aqui é um exemplar de 120 cilindradas de 1951. Apesar de ser uma moto de rua, você olha pelas características dela, motor 2 tempos, uma moto de performance, pequena para uso urbano, mas já tinha esse DNA. Cheia de classe, com paralamas alongados e um quadro muito bem desenhado, aguentava o tranco. Hoje, a aposta no off-road tem mais tecnologia e com foco nas competições de motocross. Essa é a FX 350, partida elétrica, controle de tração, de potência e um curso de suspensão para bons saltos. Imagine um ator com uma dessas. Ele tinha Husqvarna para algumas competições, mas acho que a grande paixão dele foi a Triumph. Tanto que no filme Fugindo do Inferno, ele roubava uma motocicleta do exército alemão, teria que ser uma BMW. Ele maquiou uma Triumph para aquela cena, porque ele pulava por cima dos arames, e com isso a marca relembra ele até hoje. Em 2012 fizeram uma motocicleta comemorativa, só 1.100 unidades como essa daqui, e que era assinada com o nome Steve McQueen, relembrando essa cena. A Triumph fez fama como a moto dos soldados ingleses da Primeira Guerra, mas nesse modelo seguiu na linha das motos alemãs que apareceram no filme. O farol redondo é marcante. Essa é uma cena curiosa, porque ele não podia fazer com a câmera rodando a cena do salto. Então ele levou para lá um grande amigo dele, com quem ele competia e fazia dupla no off-road. Eles fizeram juntos todos os testes pré-filmagem. Ele pulou. Ele saltou a cerca de fato, não muda a rampa para cá, para lá, mas por contrato os estúdios não deixaram ele fazer. O amigo foi lá, fez a filmagem e falou assim: eu não entendo o que eu estou fazendo aqui. Você acabou de fazer. Fugindo do Inferno também valorizou o estilo Scrambler, ou misturado. As adaptações e improvisos feitos para andar na terra foram absorvidos pelo fabricante inglês. O alvidão mais alto melhora muito minha pilotagem no off-road. E, ó, o escapamento, o que vai ajudar agora? Ó, toda inclinada, consigo fazer a curva sem pegar no chão. Performance dela na curva, entrando numa cava, e até pneu estilo biscoito, com mais cravos, que dava mais aderência na terra. Posso passar por um lago pequeno sem que o escapamento fique submerso. Não é uma motocicleta de terra, hoje é um estilo para lembrar essa época. Aquele filme Bullet, ele pilotou os carros em grande parte das cenas. Você falou desse filme, ele que deu um start até para uns projetos malucos, Le Mans, logo na sequência. Pegou um GT40 histórico de competição para fazer um carro para filmagem. No filme, ele pilota um Porsche 917K. As corridas eram mesmo uma paixão. As motos, nem se fala. São vários os livros que contam essas histórias. Ele vinha com o capacete e óculos no lugar, só os amigos dando risada, porque já sabiam que era ele, mas ele ficava escondidinho lá, o maior astro do cinema de Hollywood, escondido nas corridas de moto. Em 7 de novembro de 1980, McQueen saiu de cena vencido por um problema de saúde. Mas até hoje é referência para quem gosta de cinema, carros e motos. É isso, o Auto Esporte fica por aqui. Uma ótima semana. Beijão, tchau, tchau.